E aí, preps, beleza? Espero que vocês estejam bem. Tamo junto mais uma vez. Hoje nós vamos falar da comunidade prepper. E aí, Dublin, existe prepper? Comunidade prepper? Comunidade sobrevivencialistas? Existe. Tem vários grupos de etnias que são sobrevivencialistas. Né? No nosso país aqui nós temos os índios. Tem muitas tribos indígenas que elas trabalham entre si na cooperação, né, de alimentos, de caça para toda a tribo. Eles têm as suas separações familiares, né, ali constituída com filho, esposa, mas na hora de uma caça, na hora da plantação da mandioca, né, do aipim, né, ou da macaxeira, ou de outras coisas, eles fazem isso em prol da comunidade. Como também nós temos, né, nos filmes hollywoodianos, né, nas séries, The Walking Dead, aquele filme depois do Apocalipse, existe comunidades preppers, comunidades com o mesmo pensamento, né, de cooperação, né. No The Walking Dead você vê, tem várias comunidades, né, umas autoritárias, outras não, né, igual a comunidade do Rick ali, igual aquela comunidade lá daquela senhora lá, que agora não lembro o nome, que tinha aquela comunidade para fazer o bem para as pessoas. O que você fazia? Né, o próprio CRM lá tinha, lá dentro da cidade, e separava as pessoas por trabalho, o que elas faziam antes, né? Então, assim, existe comunidades, né? Então, assim, cada comunidade prep, ela tem uma relevância no pensamento, né, de o que vai fazer. Um exemplo, aqui no Brasil nós temos aí o maior canal de sobrevivencialismo, que ele comprou um sítio, ele quer fazer uma comunidade prepper dele ali, sobrevivencialista ali, onde vai morar ele e mais 2 pessoas, tá entendendo? Ali eles vão se ajudar mutuamente numa hora de alguma crise. No filme Depois do Apocalipse, mostra o filme iniciando com uma mulher, né? E nesse filme, nas comunidades, cada um tem as suas funções, entendeu? O médico é médico, eu fui policial, então você vai trabalhar na segurança da comunidade, eu fui advogado, então você vai ser ali o interlocutor, o oratório, o cara que vai fazer ali de alguma forma, se tiver você que vai dar a palavra ali, porque você é um cara que entende de lei. Eu fui professora, legal, então você vai ser o professor, a professora. Você vai ensinar as crianças, você vai fazer a educação. Eu fui agricultor, né? Pô, legal, então você vai trabalhar na área da agricultura, você vai passar para os mais jovens que querem trabalhar nisso, porque a gente vai precisar de fazer alimentação, porque os recursos acabam, né? Nas comunidades preppers, principalmente se acontecer alguma tragédia, né? Assim, um exemplo, igual no filme lá, o Depois do Apocalipse, parece que era um vírus, as pessoas que se contaminavam ficavam muito violentas, né? Matavam, era uma coisa. E existem os coletores, né? Tem vários segmentos dentro de uma comunidade. O coletor é aquela pessoa, que pode ser homem ou mulher, ela sai armada, mas a função dela não é erradicar ou não combater a violência. A função do coletor é aquele cara que ele vai sair com o seu automóvel, ou com o seu cavalo, ou a pé, ele vai sair para coletar mantimentos, recursos para a comunidade. Existem os coletores, existe a galera da erradicação, se caso for um vírus, se for um caso for zumbi, vai ter a galera da erradicação, aqueles grupos armados que vão sair para combater ali os zumbis próximo à comunidade, ou vão fazer direcionar eles para ir para outro lado, para não passar na comunidade, né? Ou qualquer tipo de vírus, né? Então, cada comunidade, no mundo atual de hoje, sem essas figuras hollywoodianas como viroses, zumbis, existe comunidades? Existe comunidades. Um exemplo, o grupo Amish. Amish é um grupo antigo que existe nos Estados Unidos, tem na Europa, tem lá na Alemanha, e aqui pertinho de nós, no Paraguai, tem os Amish.
Amish é um grupo de pessoas que querem viver como da época feudal lá, sem tecnologia nenhuma. Sem tecnologia, eles têm a própria lei deles, hoje eles são uma grande comunidade lá no Paraguai, tem até cidade deles lá, com mercados, com farmácia, com educação. Dentro da cidade deles ali, lógico, eles respondem, eles têm a prefeitura, o governo, né? Até tem um canal aí de motorhome que falou sobre eles. O governo deu aquela. Eles foram para lá, onde eles foram era um mato puro. Então hoje eles são grandes agricultores, grandes empresários lá se formando, mas eles não trabalham com tecnologia nenhuma. Alguns grupos ainda usam algum sistema semi-industrial ainda, com algumas coisinhas, mas nada elétrico, nada exílio, como se fosse no passado. Os Amish, por exemplo, né? Eles não usam nenhuma máquina agrícola, eles usam ali o trator ali deles, é o boi, a puxada né? O boi amarrado que vai tratorando lá e vai fazendo o serviço dele, e estão se mostrando uma grande comunidade, porque eles propõem ali entre eles, né, a viver naquela sociedade, entre um se ajudando ao outro. Eles fazem negócio, porque é lógico, você pode criar uma comunidade para ter sua base do que você quer sustentar naquilo, né? Igual o grupo dos Amish. Mas eles têm, sim, eles precisam vender os produtos dele. Eles fazem negócios com nós, né, que vivemos nessa vida tradicional, né? Eles fazem negócio com a gente, mas ao mesmo tempo, eles lá dentro eles têm a regra deles, né? Eles só podem casar com eles mesmos, só com uma Amish, uma mulher Amish, só casa com um homem Amish, e o homem Amish só casa com mulher Amish. Se caso a mulher ou o homem quiser casar com uma pessoa no nosso mundo atual, que vive né, com celular, com essas coisas todas, com essa vida moderna que nós vivemos, eles são obrigados a sair da comunidade, eles não podem morar na comunidade. Eles podem sim visitar a comunidade, porque eles, né, vai ter o pai, a mãe, a avó, mas não viver com aquela pessoa que eles escolheram na comunidade. Eles têm que morar em outra cidade, né? É igual lá no Paraguai, tem o grupo Amish, eles têm a colônia deles, tem a cidade ali, né, que eles pertencem, e eles não moram na colônia, não pode, né? Lá na Amish eles se ajudam, as casas deles são o próprio os Amish, um ajuda o outro a fazer a casa deles. É um sistema de autoajuda. Mesma coisa nós preparadores. Então, por exemplo, assim, eu tenho aqui hoje, eu estou pensando aqui, a gente está conversando com alguns vizinhos para se formar um grupo de autoajuda. Eu tenho meu vizinho aqui que manda banana para mim, eu mando banana para ele, eu mando negócio, o outro manda. Eu já sei ali quem são os vizinhos que trabalham, que têm uma segurança mais apropriada, entendeu? Então a gente já tem ali uma amizade, porque se caso aqui onde eu moro, eu tenho alguns vizinhos que a gente está fazendo cooperações, né? Cooperações de vigias, de ficar atento, de autoajuda. Eu vou lá, ele vem aqui, precisa de uma coisa, ele pega. Se eu passar lá no terreno dele, lá, pô, tiver uma covinha lá, eu posso pegar. É um ajudando o outro, cada um tem o seu trabalho, mas é uma comunidade. Na hora do bicho papaquepá, nós vamos se reunir entre todos com a mesma pensamento, né? E vamos nos unir, porque a gente sabe que caso haver um grande conflito armado, uma guerra civil, invasão, guerra biológica, ataque pulso elétrico e magnético, a gente tem que ter pessoas mais próximas da gente para nos ajudar, nos auxiliar. Então isso é uma comunidade prévia, entendeu? Isso é uma comunidade prévia, igual o sobrevivencialismo lá. Ele comprou um sítio, tem o cara que já está com ele, que faz parte da equipe, o outro saiu, mas já entrou um coroa lá, o coroa já chegou, não, ó, eu compro o terreno aí, eu tenho esse pensamento de autoajuda e ele está fazendo a comunidade dele, entendeu? O sonho dele é fazer uma comunidade intercalando todos os sobrevivencialistas que tenham um pensamento muito parecido para se tornar uma autoajuda no caso de um apocalipse, né? Do apocalipse aí, seja o que for, né? Seja um apocalipse de vírus, né?
apocalipse igual dos filmes hollywoodianos de zumbi, guerra civil. Então a galera tá aí, né, se ajudando. Então existe comunidades PrEP, sim, muito atuais, entendeu? Várias, a gente vê aí em vários filmes hollywoodianos, cada um tendo o seu trabalho. O que você faz? Pô, eu sou vendedor. Pô, o vendedor é um cara que sabe narrar. Então fala o seguinte, você trabalhou muito, então você vai ser um cara negociador ali, de conflito, ou um negociador. Normalmente isso fica com os advogados, mas vai ser sim um cara que vai vender o peixe da comunidade para outra comunidade, nas trocas, entendeu? Pô, me ajuda aqui, me dá aqui naquela barganha. Então, todos os setores da humanidade, quando entra em colapso, ela nunca se perde, né? Você viu aquele filme lá teve com aquele cara que fez os 300, né, do Apocalipse lá, o governo dos Estados Unidos, que ia cair um meteoro na Terra, ia matar bilhões de pessoas. Aí os governos pegavam cada pessoa, ele era um engenheiro, então ele estava no registro lá, ó, esse cara é super engenheiro, ele sabe mexer com construção. Então, cada governo do seu país, que tinha os seus bancos, pegava pessoas especializadas dentro daquela área. Pô, o cara é agricultor, sabe mexer com tudo. Ó, aquele cara mexe com planta, o cara né? Então eles pegavam várias pessoas e levavam para os bancos para reconstruir a humanidade, né? Reconstruir a humanidade. Isso acontece nas comunidades, porque muitas comunidades prévias auto se ajuda. Então o que é auto se ajudar? É numa hora de um desastre, de um perigo constante, porque vai haver, você imagina um exemplo. Vou falar aqui no caso aqui do estado do Rio de Janeiro. Você imagina uma guerra civil no Rio de Janeiro. Milicianos, bandidos estão armados com 11 mil soldados armados até o dente. Se as pessoas dos prédios não tiver arma, não tiver nada, eles vão dançar para esse grupo armado. Muitos desses grupos armados têm mais arma mais possante que a própria polícia. Tá entendendo? Então você tem que... E esses caras vão ser os faraó de giripoca, porque eles vão se formar milícia e eles vão tomar na força. Eles estão nem aí, cara. Eles vão tomar na força. Eles vão sair, vão descer e vai pegar os recursos. Quem não tiver para se defender, tchau e benção. Vai se ferrar. Por isso que você tem que se preparar. Entendeu? Ah, mas eu não penso nisso, né? Normalmente os primeiros a se preparar são aqueles que acreditam no Estado. Porque o Estado, ó, se o Estado cair, balalau, você é o primeiro a cair. Então, a gente precisa fazer comunidades interativas dentro do sobrevivencialismo, dentro das preparações, porque as comunidades PrEP são super importantes. Ou você acha que no grupo Amish lá os caras não se preparam? Os caras não fazem estoque de alimento? Vários grupos PrEP, a Suécia, por exemplo, agora, por causa da guerra da Ucrânia, né, da invasão russa, ele mesmo falou que o Império Russo tem que voltar, que aquilo ali tudo é da Rússia, não sei o quê. Então, com medo, os suecos estão com medo da Finlândia invadir. Saiu até uma reportagem naquela DW aí, que tem no YouTube, uma reportagem sobre os preppers, né, suecos. E grupos de preppers suecos estão dando aula, ensinando as pessoas comuns a se preparar, num caso de uma invasão russa na Suécia. Os caras ensinam como fazer fogo em latinha de comida e tudo mais. Os caras estão incentivando as comunidades que são mais próximas às divisas, né? Ali com os países ali que faz divisa, para fazer comunidades prévias, para eles se prepararem numa invasão. Como que eles vão atuar se um batalhão inimigo invadir a sua cidade? Você sabe que quando tem guerra, não tem, perdeu o amor, perdeu o respeito. Meu irmão, o cara vai pra guerra pra matar o outro. Se ele achar sua mulher bonita, ele vai estuprar sua mulher na sua frente e vai te matar. Não tem essa, velho. Isso é guerra. Todas as guerras. O Gengis Khan, lá, um famosinho aí de muita gente aí, o Gengis Khan, um famosinho, que era um psicopata louco, que dominou uma parte da Europa, dominou a Ásia toda. Você sabe qual era o barato dele? Pode pesquisar aí, eu não estou falando besteira. O barato dele era engravidar as mulheres em todo lugar. Ele começou a passar os genes dele para um monte de mulher, engravidou um monte de mulher, o Gengis Khan.
Tá aí, pode pesquisar. Aonde tem guerra civil, tem violência contra sua mulher, contra sua filha. Na África, aquelas guerras lá entre tribos, os cara que são contra o governo, atacam aquela comunidade que não apoia ele, os caras sequestram filho, para lutar com ele, faz uma lavagem cerebral nos moleques, desde pequeno, para os moleques lutar na guerra deles, pega aquelas filhas para ser esposa dos caras. Por isso que eu falo que a comunidade... Porque você tem uma comunidade prepper, preparada. Por exemplo, eu sozinho aqui, eu sou nada. Mas se eu tiver 5, 6 comigo, opa, aí a história é outra. Tá entendendo? Eu sozinho contra 10, eu não sou Rambo. Mas eu contra 6, contra 10, numa mesma situação pareada, vai fazer um trabalho bonito. Bonito, bonito, bonito. É isso que eu estou falando com vocês. A importância da comunidade prepper. Muitos índios isolados são sobrevivencialistas. Eles estão naquela comunidade lá pequenininha deles, mas ó, a caça é tudo dividida, a plantação é toda dividida. Quando um dorme, o outro fica em vigia. Isso é sobrevivência. A natureza nos faz isso desde os séculos passados. Desde o tempo do mundo que era mundo. Desde a época de Noé. Mais de 6 mil anos atrás. Nós temos aí o Ozzy, que era um pastor que morreu lá, foi achado lá entre a Suíça e a Itália, nas montanhas lá. O cara já tentava sobreviver naquela época. Há 6 mil anos, 7 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Diz que a ossada dele está no vario de 6 a 15 mil anos atrás, meu irmão. Você imagina que situação? E o cara tentando sobreviver na neve, no gelo, comendo. E ainda tinha, eu vi um vídeo há pouco tempo, que ele tinha até problema de lactose, ele não podia comer queijo, essas coisas. Ele já tinha problema de lactose naquela época, 15 anos atrás, saiu a reportagem dele, eu estava vendo. Então, galera, os grupos preppers, a interação com o seu vizinho, mesmo que você não vai chegando abrindo a porteira, né? Fala só, minha casa tá lotada de comida, estoque. Não, você não vai abrir a porteira. Você vai chegar e falar assim, pô, eu tenho esse pensamento, pô, que tal a gente fazer isso, pô. Aí você pega o cara pela economia. Ah, mas eu tenho um trabalho, pô, eu sou, pô, não, né? Eu sou funcionário público, pô, eu não preciso disso. Não. A hora que a merda fede pra todo mundo, cara. Então é importantíssimo, essas comunidades preppers que existem no próprio Estados Unidos, tem demais. Lá naquele Douglas Prep, lembra do Douglas Preppers? Aquele programa? Aí os caras, às vezes eles davam nota lá para as comunidades, aí tinha as comunidades que os caras se reuniam, entre 5, 6 da mesma comunidade ali do bairro ali, que eram preppers, se consideravam preppers, eles se reuniam e faziam uma equipe, uma comunidade. Com radinho e telefônico, se caso desse algum pau, ele fala assim, como é que você tá aí? Eu tô aqui, tá tranquilo. Pô, não vou. Eles tinham bases, já, eles compravam terreno juntos para construir bases. Tinha um cara lá que mostrou nesse programa, o cara tinha 4 pessoas, 4 famílias separadas, eram muitos conhecidos, provavelmente irmãos, e os 4 já tinham lá feito, dentro daquele terreno deles, tudo para se caso de alguma merda, eles sobreviver. Eles tinham açudes de água, então muita quantidade de água, alimentos como ovelhas, cabritos, galinhas, tudo ali. Eles tinham bunkers preparados, eles faziam treinamento porque eles sabiam que como eles tinham ali um terreno muito fértil, muitos iriam, as pessoas que não são preparadas, elas vão vir para te tomar. E ele já fazia ali o trabalho de como se reagrupar numa possível agressão, né? Agressão de invasão. Então os caras já estavam até fazendo trabalho militar para reagir a qualquer agressão armada ou não armada. Eles treinavam artes marciais, eles tinham todo um preparo psicológico, de treinamento mesmo, e foi até receber uma nota muito alta. Então, gente, é muito importante você... Eu aqui onde eu moro aqui, eu fiz um vídeo, né, da Prepper
mais velha do Brasil que eu conheci, que faleceu, era a prepper, né? A filha, o genro dela, aí o esposo dessa dona Mariana foi para os Estados Unidos, que já é um senhor de idade, não ficou aqui, né? Ele só tinha uma filha, a filha paga um rapaz para tomar conta das casas, eles têm umas casas aqui no Brasil, mas o papai, eu não posso te deixar aqui sozinha, e o genro dele é prepper, ela se tornou prepper, a mãe dela se tornou prepper, entendeu? Viveu com 84 anos vivendo bem, mas foi rápido, ela nos deixou muito rápido. Mas, porra, que você tinha que ver, cara, que preparação gostosa, terrenia de idade, mas tinha as galinhas dele, tinha os ovinhos, tinha as plantas, a hortinha, tudo organizado. Uma segurança alimentar maravilhoso, maravilhoso. Era tudo organizado, eles não passavam necessidade. Eles não passavam, a doença dela foi muito rápida, acho que foi uma coisa muito rápida mesmo, que não teve como, mas ela faleceu feliz. Eu comento no vídeo que ela até ficou feliz por ela ir primeiro, porque ela não ia aguentar ficar sozinha. Porque ela não queria ir para os Estados Unidos. Ela sabia que o esposo vai, mas ela não iria. Né? Tanto que foi, disse que o velho tá triste lá, mas por causa da amizade, né, que ficou, mas pô, tá lá perto da filha, tá com as netas, lá tá tudo certo. Eu também iria. Mas assim, é muito importante, né? Então isso aí é o que eu falo para vocês. Existe comunidades preps, né? Em vários pontos do mundo, aonde tiver o ser humano tiver alguma necessidade de sobrevivência, vai haver pessoas se ajudando mutuamente. Tá entendendo? Isso tá até em filmes apocalípticos, em filmes tem os grupos preps, uns se ajudando, né? Esse filme depois eu tenho, tinha os caras que era, tinha os coletores, todo grupo tem uns coletores, tem uns caras que vão aniquilar, vão fazer a limpeza. Então, várias profissões, elas são pegas ali, porque você não deixa a sua vida, a vida que nós vivemos hoje, mesmo que aconteça uma tragédia mundialmente, a gente vai querer viver nessa vida porque a gente tem uma base sólida nesse sistema. Vai recomeçar? Vai, mas tem a base sólida. Vai pegar uma pessoa aqui eu virei uma comunidade aqui onde eu moro, tem uma comunidade sólida. Vai chegar um professor desesperado, o cara, porra, eu sou professor, a gente vê que o cara não é violento, o cara tá num desespero, tá sozinho no mundo. Pô, vai ter criança aqui, eu preciso de alguém para educar. Um cara, ele já tem as manhas da profissão. Vai chegar um advogado aqui, se eu tiver algum problema, o cara tem as manhas de ser um morador, de ser um cara que sabe trabalhar em conflito, né? Vamos, gente, é assim e tal. O cara já tem as manhas das leis, nada se perde. Tem as comunidades, Fear of Dead tem comunidade, né? Vários filmes apocalípticos têm as suas comunidades. Tá entendendo? Você não vai chegar assim e vai mandar 10 pessoas da sua comunidade ir atrás de alimento, buscar alimento. Não, vai um só. Ele vai armado, mas ele não vai, ele vai para coletar. Coletou, volta. Pum, vai lá no outro dia, coletou, volta. Ele não vai entrar trocando tiro com ninguém. Ele não foi feito para ele foi para coletar. É aquele cara que é safo, sabe chegar, sabe pegar sem se encostar, sem se ver, analisar, observar. Quem vai entrar para o confronto são os caras que estão preparados para isso. Toda a comunidade prepper tem os seus pontos, tem os seus pontos de apoio. Um exemplo, na comunidade lá do Júlio, ele é um professor de tiro, né? Além de ser um psicólogo, então ele já faz duas funções. Na comunidade dele ele vai ser o psicólogo, o cara que vai ouvir, e o cara que vai dar proteção para a comunidade dele. E vice-versa, é assim, entendeu? Na minha tem aqui policiais, vai ser a galera da proteção, e pau, vai chegar, né? O outro vai ser assim, o outro vai ser assado, o outro vai chegar assim, assado, o outro já sabe plantar, o outro já sabe mexer com bicho. Então tudo, e é muito importante, a comunidades preps está crescendo cada vez mais, principalmente nesse mundo muito violento, onde o mundo todo está violento, grupos brigando entre si, e é muito importante ter
e pensar hoje em dia a gente se formar comunidades, mesmo sendo comunidades de parentes, um se ajudar ao outro, porque em grupo nós somos mais fortes. Então, PrEP é isso aí, tamo aí, né? É um pouco da comunidade PrEP. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, comenta aí. Fala aí se você está tentando trazer um parente para auto se ajudar, mostrar a ele, pô, que a sua ação aí sobre mensalista, que você está tendo tá tendo bons recursos com isso. Tenta trazer para sua família aí. Um grande abraço. E até o próximo. Não deixe o seu like, não. Deixa o like, comenta qualquer coisa. Um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo.